métrica de próstata, o que há de mais moderno em exames de próstata. Exame não invasivo, rápido e confortável. A técnica mais avançada e eficaz de detectar e avaliar o câncer ou qualquer outro problema na próstata, assim como indicar o tratamento mais adequado. RadMed, sempre à frente. Cuidar da saúde no presente fortalece o futuro. Nesse mês de conscientização sobre o câncer de mama, a Unimed Campos reforça que cada dia conta na busca por um futuro saudável. Mantenha bons hábitos alimentares, exercite-se ao menos 3 vezes na semana e consulte regularmente seu ginecologista. O autocuidado é um hábito transformador que começa pela prevenção. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 14 de outubro de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo no Face, no YouTube, no Instagram, você pode acompanhar este programa daqui a pouco em podcast e logo mais, reprise também na Plena TV. São 7h04 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje do Folha no Ar, com as principais informações de Campos e toda a região. A gente começa com a previsão do tempo para Campos, que traz hoje tempo bom, com céu claro, poucas nuvens no decorrer do período e máxima de 27 graus. Não deve chover, pelo menos por enquanto, na previsão de hoje, aqui na região. A previsão traz máxima de 27 graus, mínima de 20. Agora faz 22 graus no centro da cidade. No programa de hoje, vamos conversar com Vinícius Cousi Mérida. Ele é professor, historiador e pedagogo com pós-graduação em política brasileira, mestrado e doutorado em ciências da religião pela PUC Minas e a ULVAL do Canadá. É autor também da biografia de Dom Antônio de Castro Maia. Aliás, Dom Antônio de Castro Maia, essa biografia, que foi a sua tese que ele defendeu desta última semana no doutorado e foi aprovada aí pela banca com louvor. Vamos falar sobre isso logo no começo do programa, essa biografia do bispo Dom Antônio Castro Maia, de a Diocese de Campos, que é um caso único no mundo, e ele conta um pouco disso para a gente. Fala também da atuação do catolicismo na política brasileira, grupos mais progressistas, grupos menos progressistas. Por fim, o Vinícius conversa com a gente também do crescimento do conservadorismo político no Brasil e a influência da religião na política. Hoje nós temos a bancada evangélica
na Câmara Federal, no Congresso, né? Como que ele vê essas coisas nesse sentido de também do uso da religião no sufrágio de votos, né? Sufrágio não, na busca pelo voto do fiel da igreja. A gente conversa sobre isso com o Vinícius daqui a pouco. Já, Vinícius, a gente traz aí o seu bom dia, a sua participação. O programa que é oferecido por Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de Campos e de toda a região, também de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Com o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar, você pode acessar os serviços tanto do laboratório quanto também da clínica Vacina Plínio Bacelar. Agendar aí, né, a vacinação da sua equipe de trabalho, da sua família, enfim, acesse aí o aplicativo e baixe o aplicativo e já comece a usar hoje mesmo. Laboratório Plínio Bacelar. Dá um busca aí. Rede Mariana de Postos, qualidade e compromisso com você. Apoio Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Nas manchetes do jornal Folha da Manhã, no impresso, em destaque, trago aqui para você que está ligado na Folha, as manchetes principais do jornal. Vladimir ganhou na pedra, entre aspas, por mérito e aliança com Caio. Ainda no jornal Folha da Manhã, com maior rejeição ao garotismo, a 98ª, a 98 zona eleitoral, foi vitória emblemática. Governo bem avaliado, parcerias e alianças fizeram a diferença. Apoio a Caio para deputado federal e opções para 2026. Está aqui no jornal Folha da Manhã, página 4, o artigo trazido aqui pelo jornal, de autoria do Cristiano Abreu Barbosa. A capa da Folha ainda: criminosos foragidos, baleado em tentativa de assalto, recebe alta. Realidades distintas marcam o Dia das Crianças, em casa ou no abrigo. Está aqui, sábado, último dia 12, celebramos o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e também o Dia das Crianças. Pais fala de extorsão na Alerj e Rodrigo chama de vagabundo. A troca de farpas aí no Rio de Janeiro 2026 antecipado. Mobilização Firjan volta a cobrar implantação da EF 118. Vladimir é o maior líder de Campos, entre aspas, foi o que disse Fábio Ribeiro, vereador reeleito pelo PP, aqui na última sexta-feira neste Folha no Ar. Com entrega prevista para 2025, ponte tem estrutura finalizada, integração São João da Barra, São Francisco. E eu vou viver para ver a entrega de mais uma ponte em Campos e região, né? Essa aí, então, vem lá da década de 70, né? Essa é bem antiga. Câmara mantém baixa representação feminina. Está na página 3 do jornal Folha da Manhã. A Câmara de Campos só conseguiu eleger uma mulher para o próximo pleito. Se comparar à eleição passada, é um avanço, mas ainda bem aquém daquilo que se esperava ou se previa, enfim. Está na capa do jornal. E aqui no portal folha1.com.br, só para a gente conferir aí as últimas informações e começar essa entrevista aqui com o nosso Vinícius Couze Mérida. Rapidamente aqui nas manchetes de capa. Homem mata a companheira a golpes de marreta e aciona a PM. Meu Deus. Suspeito foi preso em flagrante e informou que matou a mulher após ela estar espalhando fofocas. A vítima é de 68 anos. Meu Deus. Meu pai. Foi identificada como Ana Maria Costa.
pesado começar a semana assim. Está na capa e destaque aqui no portal folha1.com.br. Ainda aqui no Folha 1, também um artigo do Aloysio Abreu Barbosa. Por que Ricardo Nunes será reeleito prefeito de São Paulo? A despeito dos especialistas, entre aspas, os especialistas cometa, a eleição majoritária de 2 turnos se dá entre 2 eixos. Está aqui no jornal, no portal folha1.com.br. Homem é preso por agredir e matar cães em Campos. Não raro isso acontece, né? Prisão aconteceu neste domingo, dia 13, também em Goitacazes. Vem de lá mais uma vez essa violência contra os animais. Jovem Matheus é localizado no município de Itaocara. Matheus, que é autista, fugiu de casa no Parque Aldeia no último sábado. Campos retomará a negociação para aquisição de mais 350 ônibus. Está aqui também no portal Folha 1. Após taxa de acerto nunca antes vista, pausa para projeto pessoal. No comunicado aqui do nosso companheiro Aloysio Abreu Barbosa, que fará uma pausa por um tempo, até meados do próximo ano, né? E, como ele disse aqui, a gente se vê, se Deus quiser, a gente se vê em té. Então, merecida a pausa também para tocar aí outros projetos pessoais. Homem é preso por estupro de vulnerável em São João da Barra. Operação Choque de Ordem na Pelinca fiscaliza bares. Veículos estacionados de maneira irregular foram multados. Morre Evangelina, mãe de Barbosa Lemos e Chico da Rádio. O velório foi no Campo da Paz, né? E o sepultamento aconteceu ontem em São Francisco. Dona Gigi, como era carinhosamente chamada, avó da minha esposa também, né, morreu aos 98 anos e deixou com certeza aí muita saudade, deixa muita saudade pra gente e um legado de vida muito, muito bonito, né? Um exemplo muito bacana de vida que a gente tem, né, verdadeira admiração, amor e carinho que a gente não esquece nunca. Esses bons exemplos precisam ser sempre vividos e revividos por todos nós. Descanse em paz, vovó Gigi, né, e obrigado por tudo que a senhora fez e deixou pra gente. Muito, muito bacana essa vida, muito bonita essa história em que a gente, né, tem o prazer de poder ter compartilhado um pouco desses momentos tão bacanas com ela. Danilo Barreto teve uma vitória política nas urnas em São João da Barra. E ainda aqui no portal Folha 1, outros destaques, mais 4 categorias definidas para a Copa Saldanha de Beach Tennis, entre outras informações. São 7h15. Estas são algumas das manchetes do portal folha1.com.br. E a gente começa então esse programa de hoje, né? Continua agora, começa essa entrevista recebendo o Vinícius Couze Mérida. Vinícius é professor, é historiador, é pedagogo com pós-graduação em política brasileira, tem mestrado, doutorado em ciências da religião, e autor também da biografia de Dom Antônio de Castro Maia. Vinícius, primeiramente, bom dia, que prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar. Muito bonito o seu trabalho, muito importante esse conteúdo que você traz para a gente hoje, para a gente falar um pouco dessa história e entender, né, como que vai ser daqui para frente, essa coisa toda de passado que está muito ligado também ao presente e futuro. Bom dia, Vinícius, bem-vindo ao Folha no Ar, prazer recebê-lo aqui. Meu amigo, muito obrigado, bom dia, uma alegria falar com você, falar com a sua audiência. Você sabe que eu tenho uma gratidão tremenda pela Folha. Vou explicar assim ao longo da nossa conversa, mas a Folha me ajudou muito. Eu usei muito o jornal Folha da Manhã na minha dissertação de mestrado, na minha tese de doutorado. Então, quando eu fui convidado, eu aceitei na hora, foi só uma questão de agenda mesmo, entendeu? Muito carinho em estar com vocês, conversando com vocês, assim, porque a Folha, o acervo da Folha foi muito importante para mim. Então, muito obrigado, espero ter uma conversa legal aí.
voltado para essa questão, né, do bispo Antônio de Castro Maia, para a história de Campos, para a história local e também para algumas análises de algumas conjunturas do tempo presente ligadas à política, cultura, religião, conservadorismo, enfim. Muito obrigado pela atenção. Estou aí às ordens. Você é itaperunense, né? Eu sou itaperunense, eu sou professor, né? Sou professor, sou graduado em História, sou professor de Educação Básica, também trabalho no ensino superior, e sou de Itaperuna. Eu, já trabalhei em Campos Goytacazes, já vivi em Campos dos Goytacazes, né? Campos também é um lugar muito importante, porque o foco do meu objeto de pesquisa é Campos dos Goytacazes e região. Já morei em Campos, já estudei no Colégio Eucarístico aí, e também já trabalhei aí alguns anos na Faculdade Redentor de Campos também, e enfim, então estou sempre aí em Campos. Assim, essa região norte e noroeste, elas se entrelaçam com essas... Tem uma conexão forte. Não tem? Com essas culturas, com as demandas de cada uma também, em termos de isso aí que você falou. Itaperuna também nos últimos anos cresceu, ganhou o seu parque universitário também, já vem crescendo, muito, muito importante, é referência na área de saúde, não tenha dúvida. Bom, começando aqui o nosso bate-papo, a nossa entrevista, o Lacerda ontem mandou aqui um camalhaço de perguntas para você, eu vou usar dele aqui logo para abrir o programa, que é sobre esse tema da sua tese que você defendeu no doutorado. Foi na sexta-feira, não foi? Que você falou? Foi sexta-feira. Eu fiz um doutorado aí, foi um doutorado duplo, né? Eu entrei num... Foi assim, em 2006 eu formei na faculdade, né? Eu não tinha muito bem... Opa, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Em 2006 eu formei em História, né? Me lembro que eu não sabia muito bem o que pesquisar, todo mundo lá pesquisando e falando das suas pesquisas, do TCC. Eu falava, gente, mas eu vou falar sobre o que eu vou falar. Em Itaperuna, houve um ministro, que foi um personagem histórico, ministro da Eucaristia, chamado Joaquim Miguel Jorge. Padre Marco Antônio, que é meu amigo, que hoje é ecônomo da Diocese de Campos Goytacazes, falou, Vinícius, eu fui visitar o Joaquim Miguel Jorge, ministro da Eucaristia, e Joaquim me contou muitas histórias que ele foi ministro de Dom Carlos, né? O Joaquim, ele era ministro de Dom Carlos Roberto Navarro, ele era motorista de Dom Carlos aqui na região, e enfim, o seu Joaquim já doente, já faleceu, e aí... As pessoas, o senhor Joaquim falava muita coisa, aí Padre Marcos ficou lá ouvindo, o senhor Joaquim falou, Vinícius, você está fazendo faculdade de História, você tem que falar sobre isso. Mas não tinha nada, 2006 não tinha nada sobre isso. Tinha-se muito material, mas eu não tinha esse material, não tinha professor com expertise ainda sobre isso, não tinha nada pesquisado sobre isso. Melhor, tinha, em 1992, a professora Zélia Seiblitz, mãe da atriz Teresa Seiblitz, né, pesquisou muito bem sobre isso, só que assim, ela pesquisou em 92, eu formei em 2006. O acesso hoje não tinha, entendeu? Não tinha o WhatsApp, não tinha não tinha essa rede, né? Descobrir as coisas era muito difícil. Então eu fiz um trabalho que, para ser ruim, tinha que melhorar muito, para ser ruim, né? E aí em 2014 eu entrei no mestrado, eu escrevi o primeiro trabalho, o Adelfran Lacerda já me pediu esse trabalho. Eu já procurei, não achei, e fico feliz porque meu amigo Adelfran é alguém que anda muito enganado comigo, aí algumas coisas eu não quero mostrar para ele não, para ele continuar enganado comigo. Boa. E aí... Na esperança, né? Isso. Aí eu fiz a minha dissertação de mestrado, falei, bom, maravilha, descobri a pólvora, tá ótimo. Em 2017, meu orientador lá da PUC Minas falou, vamos fazer o processo seletivo comigo. Entrei lá, mas assim, sempre falando sobre o bispo de Campos, Antônio de Castro Maia, essa questão de Campos, enfim. E deu certo, né? Mas assim, foi um doutorado que me exigiu muito, foram 2 anos e 7 meses, 6 anos e 7 meses, doutorado na média de 4. Tudo bem que eu peguei 20 e 21, período da pandemia, e houve muitos atrasos mesmo, de muitos colegas, houve meu também, mas a complexidade do tema, a análise, as questões ligadas ao bispo Antônio de Castro Maia, porque eu estou resgatando a memória dele,
E é porque ele é um fenômeno muito interessante. Ele é um fenômeno que causa muito interesse em muitos jovens, em muitas pessoas do Brasil todo. Né? Nesse telefone aqui eu recebo mensagens, e-mails, etc. Não pelo Vinícius, mas pelo objeto de pesquisa do Bispo Antônio de Castro Maia, de diversos lugares, diversas pessoas e jovens interessados em conhecer mais a figura do Bispo Antônio de Castro Maia. Então, eu tive a felicidade de entregar aí uma tese de mais de 400 páginas, que agora eu desejo converter num livro, que vai dar mais 600 páginas, né? Tendo em vista a memória do Bispo Castro Maia, o movimento tradicionalista, mas também Campos dos Goytacazes, o processo conflituoso que aconteceu em Campos dos Goytacazes, né, um movimento conservador. O mundo hoje parece que ele tem dado algumas respostas conservadoras de diferentes linhas, diferentes frentes, em determinados eventos que têm acontecido. E eu pretendo analisar, né, trazer à baila essa discussão. Não é ensinar, assim, você tem que ser conservador, você tem que ser de esquerda, de direita, essa não é a minha função. Mas algumas problematizações históricas, sociológicas necessárias, é um projeto que temos e desejamos contribuir dessa forma. E o Lacerda pergunta aqui a você, além de parabenizá-lo, que aliás ele disse aqui, ó, aprovação com louvor da sua tese, né, de doutorado pela Universidade de Laval, é isso mesmo? Universidade Laval, porque eu entrei na PUC Minas, aí o meu orientador falou, ó, tem um professor lá que tem interesse, tá, na pesquisa, com quem eu já conversava, chamado Felipe Roales Zancourt, e aí falou assim, vamos fazer uma parceria, cotutela, PUC Minas, o Laval, você vai sair com seu diploma de doutorado, você vai ter 2 doutorados, naturalmente eu cumpri os créditos da PUC Minas, de Laval, orientadores da PUC de Laval, mensalidade da PUC de Laval, entende? Então, assim, congressos na PUC em Laval, enfim, eu fiz 2 tudo, né? Tudo 2. Então, assim, me titulei pela PUC Minas e pela Universidade Laval, falando com você com muito orgulho, mas Deus sabe o que foi conseguir essa titulação dupla. Foi muito difícil, mas deu certo, valeu a pena. E ele pergunta a você, bom, imagino, esse negócio de TCC, né, mal comparando aqui, é a pedra no sapato de muita gente. Não fala não. Lá em casa tem 2 agarrados aí com esse negócio de TCC. Mas estão fazendo um TCC legal, meus filhos, sobre cana-de-açúcar. Eu achei muito legal. Bom, mas vamos lá. O que motivou a sua pesquisa acadêmica sobre esse tema? E a pergunta que eu uso aqui do Lacerda para a gente abrir essa pauta. Rapaz, mas como é que eu te respondo isso? Maktub, estava escrito? É uma pergunta difícil de responder. Por quê? Eu fui pela carência, né? Eu gosto muito de carência, assim, no sentido de onde Em 2006 eu não sabia o que pesquisar. Aí, ouvindo as histórias de Joaquim Miguel Jorge, uma pessoa, né, o Padre Marco, disse assim, pesquise sobre isso. Não tem nada sobre isso, e não tinha mesmo. E, na verdade, quem está pesquisando hoje, temas ligados ao conservadorismo, sabe, o Gilberto? Cláudio, a gente está chegando numa mata virgem. É uma mata virgem. Por quê? Porque tem muita pouca coisa, eu recomendo. Sabe, assim, eu quero fazer um tema original, um tema mais, sabe, pioneiro, ajudar a complementar um quebra-cabeça aí. Tem pouca coisa sobre isso. Então, esse primeiro momento, eu fui pela carência, né? Lógico, naturalmente, interesse, é um tema polêmico, é um tema interessante, é um tema, sabe, assim, polêmico, né? Que causa discussões. É um tema que estava esquecido, que foi ignorado, mas hoje há um interesse bastante grande por muitos leitores, até jovens, sabe aquela frase do Neymar, assim, saudade daquilo que não vivemos, né? Há uma visão romântica também, tem muitos jovens aí, muitas pessoas que têm uma visão romântica de um Dom Antônio santo, um herói da fé, enfim, não é essa a minha finalidade. A despeito das minhas simpatias ou não, enfim, eu procuro não transpassar isso, né? Eu não me coloco como um devoto, mas eu me coloco como um historiador, sabe, assim, alguém que quer entender o fenômeno, esse fenômeno
crescente do conservadorismo, que se dá no catolicismo, que se dá também na política, enfim, em diferentes frentes. E o bispo Antônio de Castro Maia, ele é um personagem muito importante para entender esse movimento, esse crescimento do movimento conservador. Então, eu comecei pela carência, pela falta, né? Mas aí eu fui descobrindo muita fonte, muito material, e cartas, e áudios, e panfletos, e depoimentos, e jornal Folha da Manhã, e jornais de campus. Então, eu estava envolvido numa gama, né, de um material muito grande, né? E, enfim, então a coisa foi acontecendo, por isso que eu brinquei, Mactube, né? Mactube porque também eu precisei de uma disposição muito grande, né? Assim, os meus orientadores falaram, Vinícius, você teve uma série de falhas aqui, coisas que você precisa corrigir, enfim, o seu texto, né, interessante, etc., mas tem que corrigir aqui, ali, alguns pontos, né? Mas uma coisa, eu preciso, os dois disseram, precisamos destacar a sua determinação. E, de fato, foi uma determinação, assim, essa única qualidade eu atribuo a mim, assim, essa determinação de ir até o final, de mergulhar num assunto tão complexo, com tantas frentes, com tantas possibilidades e com tantas fontes históricas, e eu dei conta, assim, isso daí eu não terei falsa modéstia, não. Tudo mais entendo, o Lacerda é um amigo muito generoso comigo, duvide do que ele falar, alguns elogios, duvide, mas essa determinação eu tive mesmo, assim, elogiada, porque o tema é bom, o tema é interessante, e estamos chegando numa Mata Virgem. Ou seja, é só o começo, então, de uma pesquisa. O que você pode trazer dessa tese que você defendeu? E, claro que você falou num livro de 600 páginas, evidentemente que a gente ia precisar aqui de umas 6 semanas para contar essa história toda dentro do programa. Mas o que você pode trazer e de aguçar a nossa audiência, o nosso telespectador, o nosso ouvinte do rádio, de tão fascinante dessa história, que você traz essa história do bispo Dom Antônio Castro Maia e a diocese de Campos, que é um fato, assim, caso único no mundo. Bom, vamos lá. Eu sempre converso, já conversei algumas vezes, né? Eu acompanho alguns programas aqui em Campos, né? O seu programa, algumas entrevistas que você tem. A Rafaela Machado no Elas Têm História. E aí é um caso único, né? Eu tô citando isso porque Campos é uma cidade única, né, Cláudio? Assim, é uma coisa impressionante, assim. Campos tem fenômenos únicos, uma série de fenômenos únicos. Eu já vi, por exemplo, eu acompanho algumas entrevistas, pessoas que estão sempre no seu programa aqui retratando algumas questões, por exemplo, no Rafaela Machado também, historiadora aí de Campos. E eu quis contribuir com uma dessas, nesse quebra-cabeças todos, nessa Campos dos Goytacazes, eu quis contribuir aí também com essa figura, o bispo Antônio de Castro Maia. Foi um quebra-pau tremendo que aconteceu em Campos. Campos é uma cidade, olha só, Campos é uma cidade que ficou isolada no que tange ao catolicismo romano. De 1962, estou falando com você aqui escrevendo, professor, 1962 65, Campos dos Goytacazes assumiu papel de liderança no Concílio Vaticano II. As pessoas não sabem disso. Campos dos Goytacazes, o bispo de Campos, foi o fundador de um movimento chamado Cetus Internationalis Patrum, a principal linha conservadora do Concílio Vaticano II. O arcebispo francês Marcel Lefebvre, o bispo de Campos, Antônio de Castro Maia, vice-presidente, Geraldo de França Sigor, arcebispo de Diamantina, Luiz de Carli Giamprou. Assim, esses 5 bispos aí, Giamprou não era bispo, era abade beneditino, mas os outros eram bispos, eles arregimentaram mais de 250 bispos em torno de si. E tinha bispo de todos os continentes, da América do Sul, da América do Norte, da Europa, da África, da Ásia, da Oceania, enfim,
Campos dos Goytacazes promoveu isso durante as sessões do Concílio Vaticano II, né? Na pessoa do seu bispo, muito bem formado, muito bem fundamentado, numa perspectiva conservadora. Por quê? Porque havia choques dentro do catolicismo romano, forças que se digladiavam desde o século XIX, uma linha mais modernista e uma linha mais conservadora. Essa linha mais progressista, ou modernista, o termo correto é modernista, pretendeu alinhar a Igreja Católica às mudanças pelas quais o mundo, o Ocidente, passavam naquele momento, a saber, o racionalismo, o cientificismo, um processo de secularização, o crescimento de ideias que não eram necessariamente as que endossavam a supremacia religiosa da Igreja Católica no mundo. Pois bem, o mundo passou, né, o Charles Darwin, por exemplo, né, estava surgindo aí, enfim, com a sua teoria do evolucionismo, enfim. Então havia um grupo de padres que pretendia, assim, não, vamos adequar a doutrina católica, os dogmas, a catequese católica a esse pensamento científico. Esse movimento, então, levantou um outro movimento conservador chamado movimento antimodernista, pelos papas do século XIX, enfim, do século XX, Pio X. O bispo Castro Maia seguiu de maneira intransigente a esse magistério, o magistério antimoderno. Então, assim, ele foi formado nessa perspectiva e no antimoderna e no Concílio Vaticano II, ao ver o surgimento, então, de movimentos conservadores, movimentos progressistas que estavam na Igreja Católica, no mundo em franca ebulição nos últimos 500 anos, né, que toca necessariamente a Reforma Protestante, o Iluminismo, a Revolução Francesa, o comunismo, enfim, o bispo de Campos, então, aderiu a essa postura mais conservadora, né? Ele foi um líder, Campos dos Goytacazes contou com uma liderança durante o Concílio Vaticano II. Pois bem, acabou o Concílio Vaticano II em 65, de 1966 até 1981, Campos dos Goytacazes, então, vai entrando num processo de isolamento. Vai havendo uma reforma litúrgica, né, no mundo todo, o novo missal, você chega hoje na catedral, né, a missa, ela acontece em português, de frente para o povo, enfim, tem uma influência anglicana e luterana bastante significativa na liturgia católica, o pessoal também não sabe disso. A missa católica é uma coisa, o culto é outra. Se você for ver o culto como nós concebemos, né, realmente tem uma diferença muito grande entre uma missa católica e os cultos, né, da Igreja Batista, enfim, das igrejas como nós conhecemos assim. Mas na Europa não. Na Europa os cultos eles seguem uma liturgia e a similaridade é muito grande, né, da ordem, do culto, do texto litúrgico, enfim. O bispo Castro Maia, com seu pensamento anticumênico, então, foi e conservou na Diocese de Campos a liturgia tridentina, enquanto no mundo todo tinha mudado. E mais do que conservar a liturgia tridentina, Castro Maia era identificado pelo seu clero como um bispo afável no tratamento, intransigente nos seus princípios. Então, a diocese foi se dividindo. Entre 1968, vamos botar assim, 68, quando o bispo Castro Maia teve problemas com os primeiros padres, o Sagrado Coração de Jesus, atuava em Campos, em Morro do Coco, São João da Barra, enfim, ele removeu esses padres. Então aí começou o problema do bispo de Campos com a Nunciatura Apostólica, que chegou até Roma. Campos chegou a receber delegado apostólico. Castro Maia, em 74, chegou a receber carta de Paulo VI, perguntando assim, Excelência, e aí? Como que o senhor vê a nova liturgia, enfim, as mudanças pelas quais a igreja passa? Ou seja, Campos dos Goytacazes foi um caso único no mundo, porque foi a única diocese no mundo a recusar o Concílio Vaticano II pelo seu bispo. E isso foi havendo um processo de divisão. Então, assim, as dioceses que tem fronteira com Campos, né? Friburgo, Cachoeiro de Itapemirim, Cataguases e Leopoldina, todas elas aderiram às reformas litúrgicas do Concílio Vaticano II, e mais,
foram até abertas, elas eram abertas, inclusive, ao surgimento das comunidades eclesiais de base. Friburgo teve comunidades eclesiais de base, de onde surgiu o PT. Estão adiantando, né? Assim, lógico, o PT não surgiu em Friburgo, surgiu em São Paulo, mas assim, foi nesse ambiente das comunidades eclesiais de base, por exemplo, que teve mais de 100 mil no Brasil, que então houve esse espaço para o crescimento da esquerda católica e da esquerda política, né? As sacristias das comunidades eclesiais de base, aí eu estou falando de Friburgo, Cachoeiro, Cataguases, Leopoldina e Minas Gerais, e nesse Brasil todo, enfim, foi um ambiente muito propício por meio da teologia da libertação, né? Hoje em dia a gente ouve falar muito da teologia da prosperidade, né? Que Deus vai me abençoar e etc, enfim, mas a teologia que vigorou no Brasil foi a teologia, no catolicismo nas décadas de 70 e 80, mas tem base anterior, foi a teologia da libertação, que é uma leitura de influência marxista, uma leitura do evangelho de influência marxista, que visa fazer uma leitura do evangelho voltado para as problematizações sociais, né? E o bispo Castro Maia recusou. Por exemplo, em 1968, teve a Conferência de Medellín, que é um evento muito importante no catolicismo romano, na história do catolicismo romano. E quando eu estou falando de catolicismo romano, eu estou falando também de outras igrejas, de outras denominações cristãs. Por exemplo, as igrejas evangélicas têm a missão integral, que é também um movimento mais progressista, mais à esquerda, como o catolicismo teve a teologia da libertação. Não tem a teologia da libertação, como as igrejas evangélicas têm a missão integral até hoje também. Mas o evento de Medellín, então, foi um evento muito importante. Campos dos Goytacazes, então, sede do jornal Catolicismo, que existe até hoje, destoando, porque enquanto a igreja celebrava, Dom Helder celebrava, Dom Cabral, de Belo Horizonte, Dom Paulo Evaristo Arnes, de São Paulo, Dom Eugênio de Araújo Salles, no Rio de Janeiro, de maneira muito mais ponderada, celebrava a Conferência de Medellín. Campos entendia como esse evento como uma infiltração comunista da igreja. Ou seja, Campos foi se isolando num processo aí que foi de 1966 até 1981, nesse primeiro momento, né? Então, assim, e depois teve a crise diocesana a partir de 1981, com a chegada de Dom Carlos Alberto Navarro, que muita gente presenciou, enfim. Ô Cláudio, você vai me guiando aí, porque eu tô pegando o fim da história, que é muito importante. Eu não sei se você chegou a saber ou ver, como você falou que segue a gente, acompanha a programação, não é a primeira vez, e a gente faz muito bem isso aqui, porque eles são muito gentis e extremamente solícitos. Na véspera da eleição, na antevéspera, na sexta-feira que antecedia o pleito de 6 de outubro, a gente conversou aqui com os dois bispos de Campos, né? O dessa igreja romana apostólica progressista, né? O Dom Roberto Ferreira e a Paz, e o da tradicional da administração apostólica. Administração eu assisti. Apostólica São João Maria Vianney. E é fantástico ver os dois juntos, assim, protocolarmente no ar. E mais bacana é vê-los aqui em off, né? Vamos dizer assim. Há um carinho, há um entendimento, há um respeito pelo posicionamento de cada um, muito legal. Coisa que naturalmente você levantando na história, você teve dificuldade lá atrás para acontecer, né? Com certeza. Bom, é o seguinte, o Dom Roberto Francisco Ferreira e a Paz, ele é um homem de uma tradição mais progressista. Ele é um homem de uma tradição mais progressista. Ele é uruguaio, veio do Sul, enfim, né? Estudou na PUC do Rio Grande do Sul, fez teologia lá, né? Tem uma formação bastante boa. Só que Campos dá um freio em Dom Roberto, porque por Dom Roberto, eu penso, entendimento meu, eu penso que ele teria ideias mais avançadas, mais progressistas, mais voltadas à esquerda. Eu penso, mas há uma estrutura conservadora eclesiástica em Campos e na sociedade campista, que é uma sociedade mais conservadora. Campos não foi um lugar onde a teologia da libertação vigorou, entende? Assim, prosperou.
No Rio de Janeiro, Petrópolis, Niterói, Friburgo teve uma abertura com o bispo Clemente Snar, mas em Campos, nunca. Dom Antônio, Dom Carlos Alberto Navarro, Dom João Corso, Dom Roberto Guimarães. Não teve. Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, que veio do Rio Grande do Sul, é um homem de uma formação mais aberta. Mas ele não implementa em Campos alguns movimentos que para ele teria uma certa naturalidade, mas que para a diocese não tem. Então ele tira o pé do acelerador. Dom Fernando Rifan, por sua vez, é de uma outra tradição, de uma outra formação, né? Formado à luz de Dom Antônio de Castro Maia, por Dom Antônio de Castro Maia, enfim, na diocese de Campos, é uma liderança, foi um padre líder, muito capaz, muito inteligente, fala muito bem, se coloca muito bem. Mas ele, aí sim, enquanto a estrutura eclesiástica de Campos dá um freio a Dom Roberto, o fato de Dom Fernando estar bispo da administração apostólica, o pessoal São João Maria Vianney, mais alinhado a Roma hoje, mais alinhado numa perspectiva conciliar, aí sim, eu tenho a impressão, né, que aí ele adere a alguns movimentos que não aderiu ao longo de 20 anos de sacerdócio, assim, porque ele foi ordenado em 1974, mas assim, de 81 até 2001, né? Porque 81 quando Dom Carlos chegou, até 2001 quando a administração foi criada em 2002, janeiro de 2002. Então, assim, é como se Dom Roberto fosse um pouquinho freado e Dom Fernando Rifan fosse um pouquinho acelerado, assim, desse alguns passos a mais à frente em função do dinamismo eclesiástico, né? Porque, por exemplo, o Papa Francisco, ele é um Papa da Reforma, ele é um Papa mais progressista. Ele também não implementa uma série de eventos, de mudanças, de reformas que ele gostaria de fazer por conta da cura, por conta de toda uma estrutura eclesiástica que, entende? Porque você fazer uma reforma no catolicismo romano é uma coisa difícil, porque envolve muitos bispos e cardeais, entende? Então, assim, é um ato de política, assim, de convergir uma série de interesses, enfim. Você consegue... é complexo demais. Eu imagino. Você consegue ver, tem uma participação aqui de um professor, também professor. Aliás, essa semana do professor, né? Já vai aqui... Amanhã, já vai aqui meu abraço, meu carinho, meu respeito, minha admiração a todos vocês. Sem vocês não seríamos nada. E principalmente a minha esposa, que é professora, né? Aquela ali é a melhor de todas, inclusive com vocês junto. Tá? Tô brincando. Ô, Vinícius, você também é professor de base, não é? Professor de... Eu sou professor de educação básica e sou professor de ensino superior, né? Olha aí. Então assim, você conhece o começo, meio e fim, né, cara? Eu sou professor há 17 anos, né? Eu já dei aula, reúno muito fracasso, tenho muito fracasso, muito sucesso, muito aprendizado, muito choro, muita alegria, muita frustração, enfim, né? Trabalho em todos os segmentos. Na educação com escola privada, rede pública, no presídio, na faculdade, enfim. Os segmentos da sociedade eu conheço por meio do magistério. E aqui o professor, então vai meu abraço a você, né, e a todos os professores já de antemão. O Luiz Carlos Duarte Pessan, que também é professor, ele diz aqui, ó, ele foi coroinha na catedral na época de Dom Antônio. Nesta época estudava no colégio Santa Inês, em Campos, durante o episcopado de Dom Antônio, havia uma ação muito grande da TFP, né? Tradição, Família e Propriedade, né? Ele faz aqui uma pergunta a você. Você acha que a resistência de Dom Antônio ao Concílio Vaticano pode ser uma resistência à teologia da libertação e à introdução do movimento carismático? Interessante essa pergunta também. Não. Pode não. Se a resistência de Dom Antônio ao Concílio Vaticano pode ser uma resistência à teologia da libertação e à introdução do movimento carismático?
Dom Antônio de Castro Maier entendia que a teologia da libertação era a infiltração comunista na igreja. Sim, resistiu, de maneira consciente, assim. Por quê? Porque eu tenho sermões de Dom Antônio gravado nisso. E tenho cartas de padres, e tenho circulares, né? E como também tenho cartas de Dom Antônio também dizendo que recuso a renovação carismática católica porque ela representa uma protestantização da igreja. Então, sim, Dom Antônio resistiu à renovação carismática, que a teologia da libertação em Campos teve um princípio com os padres holandeses, o Sagrado Coração de Jesus, mas que foram retirados da diocese em 1968. Havia uma simpatia dos redentoristas e dos salesianos, mas eles formados nas Minas Gerais, né? Uma igreja muito aberta à teologia da libertação, né? Essa espiritualidade da libertação, né? Esse espírito da libertação, da igreja da libertação, mas que o bispo Castro Maier em Campos cortou sem chances, como também havia em algumas paróquias da diocese, de maneira tímida, antes da saída de Dom Antônio, né? Na década de 70 havia movimentos da renovação carismática. Mas eram em paróquias, eram em paróquias espalhadas na diocese, mas não era um movimento forte. E o bispo Castro Maier escreveu, inclusive, assim, recuso o movimento da renovação carismática porque ele é protestantizado. E ecumenismo palavras dele e de outros, né, de Lefebvre, enfim. O verdadeiro ecumenismo se dá única e exclusivamente por meio de que todas as religiões adiram ao catolicismo. O catolicismo não se coloca em pé de igualdade para dialogar com nenhuma religião. Elas devem se converter ao catolicismo. Extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Nosso diálogo ecumênico acaba aí. Ponto. Se convertam. Do contrário, não tem diálogo. Intransigente. Por que intransigente? Porque é um homem que recusa a modernidade de maneira consciente. Sim. Dom Antônio era um homem polido, mas Dom Antônio não era um homem de meias palavras. Entende? Assim, polido, mas não era de meias palavras. É possível, porque você fez a pesquisa, se aprofundou, você entendeu, mas eu não sei se você chegou a esse ponto de encontrar não sei se é um prejuízo, mas se um enfraquecimento, talvez, da igreja nesse período, aqui na cidade. Dá para dimensionar? É possível? Você consegue enxergar isso? Olha, é o seguinte. Você vai falando comigo, eu estou com um papel aqui, uma caneta. Vai anotando aí. Eu vou pensando, eu vou falando com você, eu vou pensando aqui. É o seguinte. O catolicismo romano, de 1960, 90% da população católica se dizia... da população brasileira se dizia católica. 40 anos depois, era coisa de 70%. Hoje, no Brasil, em 2024, né, pelo censo de 2022, população católica no Brasil é de 49%, ou seja, já foi 95%, em 1960, 90%, no ano 2000, em torno de 76%, hoje é 49%. Pois bem, atribui-se essa queda ao Concílio Vaticano II, essa queda de número de católicos no Brasil, devido às reformas do Concílio Vaticano II. Eu, enquanto pesquisador e historiador, não bato esse martelo. Eu percebo que, a partir da década de 1960, quando teve espaço o Concílio Vaticano II, no Brasil desabou o número de católicos. Isso é um fato. Eu quero saber o seguinte: por que desabou esse número de católicos no Brasil? É um fenômeno que aconteceu. Porque é o seguinte: hoje em dia, no Brasil, o número de católicos é em torno de 100 milhões. 10% vão à missa. 10 milhões de pessoas vão à missa, aos domingos, sem algum comprometimento. Não mais do que isso. Então, assim, desabou, não foi em Campos, foi no Brasil, nos últimos 60 anos, né? E é um número muito pequeno de católicos. O público evangélico é mais fiel.
Aí, nesse sentido, tem algumas pessoas que dizem assim, mas quando houve a reforma litúrgica, quando a missa deixou de ser missa em latim, missa tridentina, para missa de Paulo VI, quando teve a influência do protestantismo no catolicismo, o catolicismo desabou, porque esse movimento ele não arrefece a fé. Beleza. Os movimentos evangélicos só fizeram crescer, da década de 70 para cá. Um crescimento absurdo. Eu não sei, em 1960, não sei se chegava a 10 milhões de evangélicos no Brasil. 60 anos depois, alguma coisa em torno de 70 milhões. Então, assim, o catolicismo, eu não vou te responder não, tá? Eu vou pensar aqui junto com você. O catolicismo desabou por conta do Concílio Vaticano II, que foi um evento ecumênico no catolicismo, que contou com influência de diversos pastores, de diferentes religiões, cristãs, ortodoxas, enfim, beleza, desabou. E, por outro lado, as igrejas evangélicas, que foram um elemento influenciador do catolicismo, elas se fortaleceram, ganharam membros. Então, assim, enfim, estou aqui pensando, não seria o caso só no catolicismo ter se fortalecido, sendo que ele se abriu uma influência protestante e o protestantismo cresceu tanto no Brasil? Entende? Eu não tenho essa resposta. Eu estou aqui falando com você, E de fato não é. Tanto é que eu perguntei para você na condição de você ter o alcance de ter entendido essa proporção e não ter feito uma pesquisa sobre isso. Era consequência daquilo que você pesquisou. Agora, assim, meu modo de entender, a igreja, eu sou católico apostólico romano, mas de todos os erros, de tudo que a gente sabe cometido pela igreja, a gente tem alguns erros de comunicação muito, muito graves, muito importantes, significativos, e que, assim, eu trago muito meu exemplo pessoal, às vezes, mas o que acontece com minha família acontece com outras famílias também. Eu fui criado nesse dogma, né? nessa religião. Busquei colocar meus filhos, mas você, assim, de forma muito tranquila, sem nenhuma tipo de pressão, eu só queria que eles fizessem a primeira comunhão, assim como eu tive a oportunidade de fazer, de chegar lá e tal, mas a questão deles seguirem ou não, aí não é mais comigo. Aí é com a igreja. E você fala, e seus filhos seguiram? Não. Por que não seguiram, Cláudio? Porque depende da igreja, não depende mais de mim. Eu apresentei a igreja para eles, eles seguem aquilo que eles querem fazer. Eles têm 27 anos, por exemplo. Mas eu vou te dar um exemplo dessa falha de comunicação, dessa falha de ligamento entre o poder da igreja, o conhecimento, o conteúdo da igreja e as novas gerações que vão surgindo e que vão para onde a comunicação estiver mais eficiente. É simples, eu acho que não tem muito criar muito rodeio sobre isso, não. Existe um grupo, agora me falha o nome, aqui você falou Sagrado Coração, eu moro aqui na área da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, aqui na Riachuelo. Só que existe um grupo de um, eu esqueci o nome do cara agora, me perdoe, e que ele atrai tantos jovens que já atrai também a idade média e a terceira idade. A coisa cresceu de tal tamanho que meus filhos acabaram até nem indo mais por conta de falta de espaço. Olha que doideira. Alex. O grupo comandado pelo Alex, brilhantemente, e que assim, eu acompanhava as lives aqui por eles, onde meus filhos passaram a participar, e me chamou a atenção, falou, por que então eles voltaram para a igreja? Entendeu? Tem um movimento de comunicação muito falho nesse meio. É só isso que eu queria observar para a gente fechar esse bloco. Aí, se concorda ou não, fique à vontade. Olha só, você está falando aí, é o seguinte, fizeram uma pesquisa envolvendo as principais regiões metropolitanas do Brasil. 37 jovens de 16 a 24 anos. Isso daí foi em 2022. 37% não tem religião. 35% desses jovens são evangélicos, 16% são católicos. Isso tem relação direta com a comunicação. Mas você tem... É um negócio muito doido, porque assim, ao mesmo tempo que o catolicismo ele perdeu fiéis nos últimos anos,
Por exemplo, você tem o Frei Gilson, que é um fenômeno da madrugada. Por exemplo, 400 mil dispositivos ao longo de 40 dias, na quaresma de São Miguel, enfim, rezando um rosário com ele, o rosário da madrugada. Meu amigo, você ter, ao longo de 40 dias, pessoas acordando com você 4 horas da manhã para rezar o rosário, mas assim, é muita gente. Eu não sei se... Às vezes eu me pergunto, falo, gente, será que a Shakira, a Taylor Swift conseguiria um negócio desse? 4 horas da manhã, não. 4 horas da manhã, ao longo de 40 dias seguidos. Então, assim, me parece que as pessoas, até a juventude, enfim, muitas pessoas, elas têm desejo do transcendental, das coisas ligadas à espiritualidade, à prática religiosa. Mas eu acho que, porque assim, é a questão da comunicação. As igrejas evangélicas, elas entraram numa dimensão, olha só, da comunicação na década de 70. No finalzinho da década de 70, na década de 80, 70, você começa a ter uma explosão pentecostal com um discurso prático. O catolicismo está voltado para essas questões. Qual é o predomínio do catolicismo na década de 1970, 80? Teologia da libertação, as comunidades eclesiais de base, entende? Assim, a problematização social, questionando porque o Dom Helder Câmara falava, quando perguntei quando dei pão aos pobres, me chamaram de santo. Quando eu perguntei por que eram pobres, me chamaram de comunista. Nesse mesmo momento, as igrejas evangélicas estavam voltadas para rádio, teologia da prosperidade, um conforto espiritual de Deus, o acolhimento, a música, a melodia, entende? As igrejas evangélicas sempre tiveram um passo além do catolicismo na comunicação. Elas não cresceram gratuitamente. Tanto é que daí surgiu a bancada evangélica, também é um tema, né? Mas assim, o catolicismo ele ficou assim numa perspectiva mais tradicional em Campos, Tridentina, resolvendo problemas. O Núncio Apostólico chegou a falar na década de 80, Campos, Goitacazes, principal caso mais problemático do Brasil, mas as igrejas evangélicas nadando de braçada. Quantas rádios, o Cláudio, você é um radialista, né? Você sabe disso. Quantas rádios, quantos meios de comunicação as igrejas evangélicas não abriram na década de 80, 90, sabe, nos anos 2000, para depois o catolicismo despertar muito mais timidamente. Ou seja, a própria teologia da prosperidade. Só um rapidinho aqui, que não é nada de errado, não é nada de ruim, não estou fazendo juízo de valor, não, estou falando números. Você gosta de números? Eu também. Campos tem 12 emissoras de rádio FM outorgadas, 12. 4 são do grupo da Record. Fechou? Já diz muito. Comunicação e comunicação. Entende? Então, assim, assim, você tem no Brasil milhões de pastores evangélicos. O clero fala mal. O clero católico fala mal. 50% mais um das homilias são desinteressantes. O clero deveria investir nessa questão de conteúdo, oratória, bico, comunicação. No Brasil, você tem 22 mil padres. Esses 22 mil padres aí o achômetro, aqui, ó, tô tirando aqui de trás da orelha. Vamos botar assim, 5, 6 mil talvez tenham uma boa comunicação. 50% mais um não tem uma boa comunicação. No meio evangélico, você tem milhões de pastores. Milhões de pastores. Vamos botar que 20% fale mal, 20% fale bem, 80% fale mal. Esses 20% já é gente pra caramba. Porque, então, assim, essa questão da comunicação, sabe, é determinante. Mas há um crescimento hoje de uma juventude numa perspectiva mais tradicional também. Por exemplo, nas décadas de 1970, 80, 90, só havia missa tridentina em Campos e Goitacazes. Alguns padres que atendiam a TFP, o doutor Plínio Corrêa de Oliveira, em São Paulo, e Moceiro, em Friburgo. Hoje em dia são mais de 300 comunidades espalhadas no Brasil. E uma série de pedidos pela liturgia tridentina. Também há esse movimento também. E meio a esse mundo onde cresce a secularização, onde cresce a juventude evangélica, também há um movimento crescente no catolicismo romano voltado para a missa tridentina, e muitos consideram o bispo Antônio de Castro Maia
um santo a ser canonizado. Quer dizer, a memória do bispo Castro Maia, desse bispo conservador, antimoderno, tradicionalista, desperta interesse de juventudes no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Ceará, entendeu? No Recife, no Brasília. Eu sei porque jovens me procuram e fazem contato comigo de diferentes lugares do Brasil. Eu preciso fazer um intervalo, ô Vinícius. Tem um aqui no privado muito interessante, Antunes Clayton, jornalista, radialista também. Aliás, um dos poucos que une as duas coisas com um gabarito excelente, né? Às vezes você tem bom jornalista, mas não é bom radialista. Às vezes você tem bom radialista, mas não é bom jornalista. O Antunes Clayton une os dois. A Igreja Católica não perdeu fiéis, perdeu infiéis. Mas você pode comentar, mas eu quero te pedir para daqui a pouco, no próximo bloco, a gente voltar, você comenta. Tem outras perguntas aqui. Tem o Luiz Carlos conversando com a gente aqui. Tem também, né, mais perguntas aqui no grupo. Tem uma do Arnaldo Garcia, que é outro radialista também. Enfim, e a gente segue nessa... É impossível deixar de trazer a história sempre, né? Para a gente poder, muitas das vezes, falar até do crescimento, falar do futuro. Então, a gente vai aqui entremeando. Tem as perguntas do Adelfran também, enfim. Tem muita coisa. Perguntas do Adelfran também. Vamos sim, dentro do que a gente propõe aqui, dentro dessa pauta. Daqui a pouco a gente volta, são 8h03. O Vinícius Couze Mérida é nosso convidado, é professor, historiador e pedagogo com pós-graduação em política brasileira, mestrado e doutorado em ciências da religião pela PUC Minas e pela Uluval do Canadá e autor da biografia de Dom Antônio de Castro Maia. Voltaremos a seguir com o nosso Folha no Ar. Tem o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, também de Rede Mariana de Postos e o apoio de Radimed Diagnósticos por Imagem. Tem um toque agora muito bacana aqui do pessoal da Nauta XP, logo na saída desse bloco, para você investir bem o seu dinheiro, fazer um investimento seguro, que é muito, 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 muito importante, né? E o que tem de golpe hoje aí, pirâmide, essas coisas, você tem que ter muito cuidado. Fique atento aí. E uma informação que já está no portal folha1.com.br. Olha, atenção, hein? Deputado estadual de Campos é alvo de operação da PF. Na manhã desta segunda-feira, a Polícia Federal deflagrou, com participação da Receita Federal e do Ministério Público Estadual, a Operação Postos de Midas, com o objetivo de apurar a prática dos crimes de organização criminosa, fraudes em licitações, corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de capitais e outros. Na ação de hoje, mais de 60 policiais federais, servidores da Receita Federal e membros do Ministério Público cumprem 14 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais, comerciais e em 4 prédios públicos localizados no município de Campos dos Goytacazes, região dos Lagos, na região metropolitana e na capital do Rio de Janeiro. Os mandados foram expedidos pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O nome da operação, Postos de Midas, é uma analogia ao rei Midas da Frígia, que, segundo a mitologia, adquiriu o poder de transformar em ouro tudo que tocava. Então, daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Folha no Ar e outras informações também lá no portal folha1.com.br. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. Investir para